Right now to this surprising discovery that is defying the laws of science. Crowds are flocking to the small town of Gower, Missouri, to view a Catholic nun's body that appears to show no signs of decay. A veneração pelos corpos incorruptos é um tema central e intrigante na tradição da Igreja Católica, atraindo tanto os fiéis quanto os curiosos. Esses corpos são restos mortais de santos que, de forma misteriosa, resistem à decomposição natural, permanecendo com uma aparência preservada e impressionante. Para muitos, são provas físicas de santidade e manifestações da intervenção divina. Exemplos notáveis incluem o corpo de Santa Bernadette Soubirous, em Lourdes, e o de Santa Catarina Labouré, em Paris, que continuam a inspirar reverência e reflexão espiritual profunda. A existência desses corpos incorruptos é rara e fascinante, despertando admiração e perguntas sobre a relação entre o divino e o mundo físico. Explorar esses fenômenos misteriosos revela o poder duradouro da fé e nos convida a refletir sobre o papel do sagrado em nossas vidas. Venha conosco descobrir a história dos santos cujos corpos desafiam o tempo e permanecem incorruptos, um mistério que continua a cativar gerações. A fascinante história de Santa Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous é um nome que desperta fascínio e curiosidade, especialmente para aqueles que se interessam por histórias misteriosas ligadas à religião. Um dos fenômenos mais intrigantes dentro da Igreja Católica é o dos corpos incorruptos, santos cujos corpos após a morte não se decompõem como seria esperado. Um dos exemplos mais conhecidos desse fenômeno é o de Santa Bernadette, que, além de sua vida espiritual marcante, é lembrada por suas visões místicas da Virgem Maria em Lourdes, na França. A história de Bernadette começou quando ela tinha apenas 14 anos, e em uma gruta começou a ter visões de uma bela senhora, que mais tarde foi identificada como a Virgem Maria. Embora Bernadette fosse analfabeta, ela conseguia entender claramente a senhora, que falava com ela em sua língua nativa, o occitano. Durante essas aparições, a senhora instruiu Bernadette a cavar no chão da gruta, de onde brotou uma fonte de água. Essa fonte logo se tornou famosa por suas supostas propriedades curativas, atraindo milhares de peregrinos para Lourdes em busca de milagres e cura. Bernadette, embora admirada por sua fé e visões, viveu uma vida simples e cheia de dificuldades de saúde. Ela faleceu de tuberculose aos 35 anos, no ano de 1879, no convento de Nevers. Sua história, no entanto, ganhou ainda mais notoriedade após sua morte. Quando seu corpo foi exumado no ano de 1909, 30 anos após o enterro, esperava-se encontrar apenas ossos, como é comum. No entanto, o que foi descoberto surpreendeu a todos. Seu corpo estava quase intacto, com o rosto, as mãos e os pés preservados, como se ela tivesse acabado de ser enterrada. Essa preservação extraordinária foi vista como um sinal de santidade, e seu corpo passou por novas exumações nos anos de 1919 e 1925, nas quais os médicos confirmaram que o corpo de Bernadette permanecia incorrupto, sem sinais de decomposição significativa. Até hoje, mais de um século depois, seu corpo está exposto em um caixão de cristal, na capela de Saint-Gildard, em Nevers, onde milhares de fiéis vão em peregrinação para vê-la. Embora seu corpo esteja coberto por uma vestimenta, seu rosto e outras partes visíveis ainda parecem estar em um estado quase natural, como se ela estivesse apenas dormindo. Um detalhe importante é que o corpo de Bernadette nunca passou por embalsamamento ou qualquer tratamento especial para preservação. Isso aumenta ainda mais o mistério em torno de sua condição incorrupta. Para muitos católicos, essa preservação é um milagre e uma prova concreta de sua santidade. Cientistas, por outro lado, têm dificuldade em explicar completamente o fenômeno. Alguns tentam atribuir isso a condições ambientais específicas, como o tipo de solo em que foi enterrada ou a falta de oxigênio, mas a explicação permanece aberta a interpretações. A história de Santa Bernadette, desde suas visões até seu corpo incorrupto, é um poderoso testemunho de fé e devoção. Sua vida simples e seu papel em tornar Lourdes um dos maiores centros de peregrinação católica são marcas profundas de sua santidade. Essa é uma história que continua a inspirar e a intrigar, tanto os fiéis quanto aqueles que buscam entender os mistérios que envolvem a fé e o divino. A incrível história de São Francisco Xavier e seus restos incorruptos.
São Francisco Xavier é um dos santos mais admirados por sua vida dedicada à propagação do catolicismo e, surpreendentemente, por seus restos incorruptos que resistiram à decomposição natural por séculos. Como um dos missionários jesuítas pioneiros, ele viajou por todo o mundo durante os anos 1500, espalhando a fé católica para lugares distantes. Sua jornada não foi apenas de fé, mas também um fenômeno fascinante que até hoje desperta curiosidade e admiração. Francisco Xavier nasceu em 1506 na Espanha, em uma época de grandes explorações e missões religiosas. Motivado por um profundo desejo de evangelizar, ele partiu em longas viagens pela Ásia, levando sua mensagem a locais como Índia, Japão e outras regiões. Sua missão, Ide e ensinai todas as nações, rendeu-lhe o crédito por converter mais de 1 milhão de pessoas, transformando comunidades e fundando raízes duradouras da fé católica. Ele faleceu em 1552 aos 46 anos, na ilha de Shangchuan, China, enquanto aguardava para entrar no país e continuar sua missão. Mesmo depois de sua morte, Francisco Xavier permaneceu uma figura de inspiração e seus feitos ressoaram por gerações. Mas foi em 1614, 62 anos após sua morte, que algo extraordinário foi descoberto. Quando seu corpo foi exumado para ser transferido para a Basílica de Bom Jesus, em Goa, Índia, os espectadores ficaram incrédulos ao encontrá-lo em um estado de preservação surpreendente. O corpo estava flexível, a pele encolhida e escurecida, mas seus órgãos internos e faciais estavam incrivelmente preservados, como se tivesse falecido recentemente. Isso foi visto como um sinal divino de sua santidade. Esse fenômeno chamou a atenção não apenas pela raridade, mas pelo profundo significado espiritual que representava. Para muitos, a incorruptibilidade de seus restos era uma prova tangível de sua vida santa e de sua proximidade com Deus. Nos séculos seguintes, diversas exumações confirmaram que o corpo de São Francisco Xavier permanecia sem sinais de decomposição adicional até os dias de hoje. Atualmente, seu corpo repousa na Basílica de Bom Jesus, onde milhões de peregrinos vão anualmente para venerá-lo. Mesmo depois de mais de 400 anos, seus restos continuam em um estado notável de preservação. Exames realizados até 1953 confirmaram que não há sinais de infecção ou preservação artificial, o que torna o fenômeno ainda mais intrigante. A história de São Francisco Xavier não é apenas a de um grande missionário que espalhou o catolicismo pelo mundo, mas também um mistério que permanece sem explicação científica. Para os fiéis, ele continua a ser um exemplo poderoso de fé e dedicação, e seu corpo incorrupto serve como um testemunho extraordinário da glória divina. A incrível história de Santa Catarina Labouré, a incorruptibilidade como milagre. Quando pensamos em milagres envolvendo santos católicos, muitos de nós nos lembramos de histórias sobre curas miraculosas ou corpos que permanecem incorruptos, como se o tempo não tivesse efeito sobre eles. Um exemplo fascinante de incorruptibilidade é o de Santa Catarina Labouré, cuja história e vida continuam a inspirar católicos em todo o mundo até hoje. Santa Catarina nasceu em 1806, na França, e entrou para a Ordem das Filhas da Caridade, dedicando-se ao cuidado dos doentes e pobres. Em 1830, em Paris, ela teve uma experiência extraordinária. Recebeu visões da Virgem Maria, que lhe deu orientações sobre a criação de uma medalha. Essa medalha, conhecida como Medalha Milagrosa, foi gravada com símbolos importantes e se tornou uma das mais conhecidas e distribuídas do mundo cristão. Apesar dessas visões divinas, Santa Catarina viveu uma vida de humildade, sem buscar reconhecimento ou fama por suas experiências místicas. Ela passou seus dias cuidando dos outros e seguiu seus votos de pobreza e serviço. Sua vida de dedicação e oração foi interrompida de forma repentina em 1876, quando ela faleceu aos 78 anos. Após sua morte, Santa Catarina foi enterrada no cemitério da sua ordem religiosa. Mas o que aconteceu com seu corpo foi algo inesperado e impressionante. Em 1933, seus restos mortais foram exumados para um possível processo de beatificação. Para surpresa de todos, o corpo de Santa Catarina estava preservado de maneira inacreditável, sem sinais de decomposição, como se tivesse morrido apenas no dia anterior. Sua pele estava em bom estado, com membros ainda flexíveis e um semblante sereno. A descoberta foi vista como um sinal claro de sua santidade,
e logo seus restos mortais foram transferidos para a capela da Casa-Mãe das Filhas da Caridade, o mesmo local onde ela havia recebido as visões. Desde então, milhões de peregrinos têm visitado o local, admirando o corpo incorrupto de Santa Catarina e rezando pela intercessão da Virgem Maria. O corpo de Santa Catarina não passou por nenhum processo de embalsamamento ou preservação artificial, o que torna sua incorruptibilidade um verdadeiro milagre. Exames médicos confirmaram que a preservação era natural, um fenômeno que os estudiosos consideram inexplicável, mas que para os católicos é um sinal de sua santidade divina. Mesmo mais de 145 anos após sua morte, o corpo de Santa Catarina continua em excelente estado de conservação. Sua expressão tranquila e pacífica transmite uma sensação de calma e fé, lembrando a todos que, através da verdadeira devoção e virtude, a santidade pode transcender a morte física. A história de Santa Catarina Labouré e sua incorruptibilidade nos ensina que a fé verdadeira e a virtude são imortais. Sua vida e o milagre de sua preservação continuam a inspirar aqueles que buscam viver com mais amor e serviço aos outros, demonstrando que a santidade vai além da vida terrena e permanece viva no coração dos fiéis. Santa Verônica Giuliani, uma jornada de coragem e fé. Você já se sentiu intrigado pelas místicas católicas femininas ao longo da história? Uma figura que pode chamar sua atenção é Santa Verônica Giuliani, reconhecida por suas experiências místicas extraordinárias e, como muitos já sabem, por seu corpo incorrupto. Sua história é um verdadeiro testemunho de que a santidade não tem limites de gênero. Nascida no ano de 1660, na atual Itália, Verônica ingressou no Mosteiro das Capuchinhas de Santa Clara ainda jovem. Apesar de enfrentar oposição, ela suportou grandes sofrimentos físicos, resultado de doenças e tratamentos severos impostos por um abade excessivamente rigoroso. Mesmo diante de todos esses desafios, Verônica teve visões profundas da paixão de Cristo, que deixaram marcas em seu corpo, conhecidas como estigmas. Além disso, ela recebeu revelações sobre sua vida espiritual. Infelizmente, alguns oficiais da igreja começaram a duvidar das alegações de Verônica, pois ela era uma freira em uma organização predominantemente masculina. Essa desconfiança levou a repetidos interrogatórios e acusações de que ela estaria forjando suas experiências. Você consegue imaginar suportar tudo isso enquanto lidava com problemas de saúde? É admirável como essa mulher forte manteve sua fé. Com o tempo, Verônica foi vindicada, uma vez que seus escritos místicos foram examinados e considerados autênticos. Ela dedicou os anos finais de sua vida à promoção da devoção às chagas de Cristo e ao ensino de outras freiras, até sua morte aos 66 anos, no ano de 1727. Avançando para as exumações séculos depois, o que aconteceu com seu corpo é surpreendente. Ele foi encontrado em um estado impressionante de preservação. Mesmo quase 300 anos depois, o corpo de Santa Verônica permanece incorrupto e é exibido para veneração dentro de um sarcófago no Mosteiro de São Castelio, na Itália. Quando seus restos mortais foram examinados cientificamente no ano de 2001, não foram encontrados sinais de decomposição. Sua pele ainda estava intacta e seus traços faciais claramente definidos. Especialistas em preservação ficaram perplexos, descartando qualquer explicação natural para seu estado. A trajetória de Santa Verônica, desde suas batalhas contra doenças e dúvidas, até seus restos terrenos milagrosamente preservados, simboliza coragem, fé e santidade. Na próxima vez em que você se sentir inadequado em sua jornada, lembre-se dessa super-heroína da santidade, que certamente continua intercedendo por nós do alto em sua gloriosa incorruptibilidade. Santa Virgínia Centurion, legado de fé e caridade. Como apreciadores da história, é fascinante mergulhar nas vidas e legados de santos. Uma figura menos conhecida que despertou nosso interesse é Santa Virgínia Centurion, cuja vida não é apenas marcada pela devoção, mas também por um fato extraordinário após sua morte. Nascida em Gênova, na Itália, no ano de 1747, Virgínia enfrentou inúmeras adversidades desde a infância. Após a morte de sua mãe, ela ficou sob os cuidados de uma tia, onde sofreu abuso e rejeição. Contudo, sua fé inabalável a manteve firme. Com apenas 16 anos, ela começou a colaborar com a Sociedade de São Vicente de Paulo, dedicando-se a ajudar os necessitados, doentes e prisioneiros, muitas vezes utilizando os escassos recursos de que dispunha.
Virgínia entregou sua vida a atos de generosidade e compaixão. Apesar das dificuldades de saúde que enfrentava, continuou a visitar hospitais, orfanatos e outros locais onde os desfavorecidos precisavam de assistência. Sua bondade não conhecia limites. Infelizmente, aos 36 anos, ela faleceu em decorrência do tifo enquanto cuidava de pacientes. Sua partida deixou uma profunda tristeza entre aqueles que a conheciam como sua anja da guarda. Quase 200 anos depois, em 1983, seus restos mortais foram exumados para análise, parte do processo de beatificação. Para a surpresa de todos os presentes, seu corpo foi encontrado em estado de preservação impressionante. Sua pele, articulações e órgãos não apresentavam sinais de decomposição, e investigações subsequentes não identificaram causas naturais para essa incorruptibilidade. Atualmente, as relíquias sagradas de Virgínia atraem peregrinos para seu santuário em Gênova. Sua forma física preservada é um testemunho de que os atos de caridade têm um impacto duradouro, transcendente ao tempo. Para aqueles que enfrentam suas próprias lutas, Virgínia se torna um símbolo de que a fé e a compaixão podem elevar o espírito humano e têm o poder de transformar vidas, mesmo muito depois da passagem física de uma pessoa. São João Maria Vianney, o santo da misericórdia e da compaixão. Quando estudamos sobre santos, muitas vezes é sua santidade interior que nos oferece as lições mais profundas. Um exemplo claro disso é São João Maria Vianney, o querido cura d'Ars. Embora milagres tenham ocorrido ao seu redor, foi sua profunda compaixão que se destacou e inspirou muitos. Nascido em 1786, na França, São João Maria enfrentou dificuldades na escola, mas sentiu o chamado para o sacerdócio. Devido às turbulências da Revolução Francesa, ele só iniciou seus estudos no seminário aos 26 anos. Apesar de ser um estudante difícil, ele perseverou com muita oração e se tornaria uma grande figura nos campos da fé e da misericórdia. Ordenado sacerdote em 1815, o padre Vianney foi enviado para liderar a paróquia de Ars, uma pequena e negligenciada vila onde a prática religiosa estava bastante enfraquecida. Por meio de sua dedicação inabalável à escuta de confissões, ao aconselhamento de almas e à celebração da missa com extrema reverência, São João Maria guiou com amor e zelo seu rebanho de volta à fé. Disse que ele passava de 12 a 16 horas por dia no confessionário, muitas vezes enfrentando o rigor do inverno, ouvindo sem julgamento todos que se apresentavam. Sua compaixão não tinha limites, e ele consolava as pessoas com sua sabedoria suave, ajudando a semear esperança em muitos corações. O impacto da sua bondade foi tão grande que pessoas de toda a França e até de outros países viajavam até Ars na esperança de fazer uma confissão geral de suas vidas. Ele acolhia todos com braços abertos, sejam ricos ou pobres. À medida que sua fama crescia, João Maria Vianney manteve-se completamente humilde, focado exclusivamente em suas obrigações sacerdotais e em uma vida de oração cada vez mais profunda. Testemunhas relataram que, durante seus momentos de oração, seu corpo enfraquecido se elevava no ar. Mesmo quando não estava ouvindo confissões, sua vida de oração era intensa e profunda. Quando São João Maria Vianney faleceu em 1859, após décadas de serviço altruísta, mais de 20.000 pessoas participaram de seu funeral. Até hoje, Ars continua sendo um destino para aqueles que buscam sua intercessão ou consolo nas questões da alma e do espírito. O corpo de São João Maria, que permanece incorrupto, foi descrito como flexível, vívido e com uma aparência impressionante, mesmo após mais de 1,5 séculos de seu falecimento. Este fenômeno tem causado grande fascinação, pois desafia as leis naturais da decomposição que normalmente afetam os restos mortais humanos. A incorruptibilidade de seu corpo foi associada à sua profunda santidade e à fé extraordinária que ele viveu durante sua vida. Acredita-se que isso seja um sinal divino, destacando sua santidade espiritual e servindo como uma inspiração para os fiéis. Aqueles que têm a oportunidade de visitar o corpo incorrupto de São João Maria em sua capela relatam uma sensação poderosa de reverência e admiração. Muitos afirmam sentir um aroma doce emanando dos restos mortais, o que é comumente associado ao odor de santidade, um fenômeno que ocorre com os santos incorruptíveis. A preservação de seu corpo solidificou ainda mais seu status como um modelo espiritual e intercessor na Igreja Católica.
O corpo de São João Maria serve como um lembrete tangível do poder duradouro da fé e do potencial de santidade na vida de pessoas comuns. Devotos e peregrinos de todo o mundo continuam a visitar o santuário, onde seu corpo incorrupto é exposto, em busca de consolo, orientação e bênçãos. Sua incorruptibilidade continua sendo um tema de fascínio, desafiando nossa compreensão sobre as intervenções divinas e a persistência do sagrado no mundo físico. São João Maria Vianney é verdadeiramente o santo da misericórdia. Sua profunda empatia, moldada pela oração constante, continua a iluminar o nosso mundo. Que todos nós possamos buscar a compaixão que transforma tanto quem dá quanto quem recebe. Carlo Acutis, o jovem santo da era digital. Carlo Acutis nasceu em 1991 em Londres, mas cresceu em Milão, Itália. Desde muito jovem, Carlo demonstrou uma profunda devoção à fé católica, acompanhada de um interesse marcante por computadores e tecnologia. Ele usava sua habilidade com a informática para criar sites e projetos, mas sempre colocava Deus em primeiro lugar. Aos 11 anos, Carlo se dedicou ao trabalho de evangelização, criando uma plataforma online sobre milagres eucarísticos ao redor do mundo, o que tornou sua paixão pela tecnologia um instrumento de fé. Seu desejo era que todos conhecessem a importância da Eucaristia, e ele acreditava que a internet poderia ser uma ferramenta poderosa para isso. Em 2006, aos 15 anos, Carlo foi diagnosticado com leucemia e faleceu pouco tempo depois, no dia 12 de outubro, deixando uma marca indelével em todos que o conheceram. Sua vida curta, mas intensa, foi marcada pela pureza de coração, amor aos outros e uma imensa devoção à Eucaristia. Poucos anos após sua morte, Carlo começou a ser reconhecido pela sua santidade. Seu corpo foi encontrado incorrupto, algo raro e que impressionou tanto fiéis quanto especialistas. Esse fenômeno, considerado um sinal da santidade de Carlo, aumentou ainda mais sua popularidade entre os católicos. Em 2024, o Papa Francisco o declarou venerável, e em 2025, Carlo Acutis será canonizado como santo da Igreja Católica. Sua história continua a inspirar jovens e adultos, lembrando a todos que a verdadeira santidade não está em feitos extraordinários, mas na simplicidade, na fé e no amor aos outros.